Olá, eu sou o Gabriel, consultor da Tecmaran. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a barra de ferramentas do Preacto. Vou fazer uma demonstração das principais funcionalidades que a gente tem no módulo sequenciador gráfico gigante do Preacto. Eu estou utilizando aqui nessa demonstração a versão 16.5, que é a última versão lançada atualmente da Siemens aí, do Preacto. Então, iniciando aqui o nosso gráfico gigante, que é o ponto principal desta apresentação, eu vou explicar um pouco a questão do layout aqui. Por padrão, quando nós abrimos o Gantt, ele abre com essa formatação de layout, mas o usuário ele pode modificar o posicionamento dos gráficos, das tabelas, de acordo com a necessidade, de acordo com o que ele acha mais interessante para a navegação dele nesse momento que ele está mexendo, né? Ele pode, em algum momento, ele achar que precisa mudar essa visão, e aí essas janelas são totalmente flexíveis. O usuário pode customizar da forma como ele acha melhor. Por padrão, já vem assim com essa o padrão já vem com essa layout assim, dessa forma como eu estou mostrando. Então é importante saber que é possível mudar isso. É legal também saber que, ao alterar, você vem aqui em janela, área de trabalho, opções área de trabalho, salvar área de trabalho ao sair. Isso significa que, uma vez alterado o layout, se eu sair e voltar, ele vai voltar da forma como eu deixei, se essa opção estiver habilitada aqui, né? Salvar área de trabalho ao sair. Vou abrir aqui de novo o editor de dados. Outra coisa que é importante saber ainda sobre a área de trabalho é que você pode salvar a área de trabalho em um nome específico, né? Vou salvar aqui por cima desse teste. E quando você quer restaurar para uma outra área de trabalho, você pode vir aqui, área de trabalho, restaurar a área de trabalho e mudar o arquivo. No caso, o default ali estava com o editor fechado, que foi a última vez que eu saí, ele salvou. E o teste vai estar com o editor aberto. Ok? Então, essas são as considerações a respeito do layout aqui da barra do gráfico gigante. Agora eu vou explicar a barra de ferramentas em si, que são todos esses conjuntos de ferramentas que nós temos aqui no sequenciador. Vou falar cada uma, né? Não vou entrar em tantos detalhes em todas elas, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu vou comentar algumas e vou explicar mais detalhadamente outras, que são mais importantes, justamente para o vídeo não se estender muito. Então, a primeira coisa que é importante ser observada é a questão aqui de quando você abre o gráfico gigante, né? Podem reparar aqui que ele está abrindo no ano 2000. Por que isso? Porque eu tenho aqui registros de dados no ano 2000, correto? Eu tenho então aqui o fornecimento, ordem de compra e estoque para o ano 2000 e uma demanda aqui também para o ano 2000. Isso porque eu estou abrindo uma modelagem padrão do Preacto, uma que já vem como justamente para demonstração. Então, eles vêm com os dados no ano 2000. Então, eu vou ensinar agora a vocês como configurar essa visão aqui para ficar mais customizado. Fora do sequenciador, no menu de configurações, tem um botão chamado configuração do sequenciador. Nele tem aqui um botão chamado visão geral do sequenciador. E ele está no automático. O que significa automático? O automático ele mostra todo o horizonte que eu tenho, desde o primeiro registro até o último registro. Isto inclui tanto ordem de compra, como ordem de produção, como demanda. Então, como eu tenho lá ordens de compra e estoque no ano 2000, ele está abrindo o gráfico no ano 2000. Se eu tiver uma programação aí de 3 anos, né, para frente, ele iria abrir de 3 anos para frente. Então, o ideal é ficar aqui, ó, no personalizado. Personalizado, você indica quantos dias para trás você gosta de ver e quantos dias para frente você gosta de ver.
Então, vou mostrar um histórico de 7 dias e 7 dias até muito, vou botar 4. E um horizonte para frente de 30 dias. Então, agora, quando eu abrir o gráfico gigante, ele vai posicionar aqui, ó, o terminador, que é essa ferramenta aqui, na data atual. Mostrou um histórico aqui de 5 dias e um horizonte futuro de 30 dias. Aqui é importante saber que essa escala aqui, ela vai mudando de acordo com o zoom, né? Eu vou dando zoom, eu consigo ver mais detalhes. Eu tiro o zoom, eu vou ver no menos detalhes. Embora você consiga configurar aqui essas linhas de escalas também, que eu vou explicar um pouco mais na frente aqui do vídeo. Então eu vou fechar aqui todas as ferramentas para abrir uma a uma e ir falando sobre elas. Zoom escala não fecha, né, que fica aberta sempre, aberto sempre. Então, eu vou habilitar a primeira aqui, a padrão. Então a padrão ela vem aqui com os menus de salvar, imprimir, validar a programação, alguns gráficos, né, e ferramentas de realce. Então, quando eu realizo uma sequenciamento, tem aqui a opção de salvar, né? E eu também poderia vir aqui no menu e salvar uma cópia dessa programação e criar um outro cenário. A gente chama isso de cenário dentro do Gantt, onde você pode criar vários cenários. É claro que aqui um cenário está igual ao outro. E o cenário que está aberto é o Schedule, ele mostra aqui em cima. Então, quando eu clico, vou clicar agora em abrir, eu consigo abrir um outro cenário, ele vai mudar, ó, dizendo que eu estou no cenário Schedule. No cenário Schedule agora, eu vou desprogramar, vou salvar. E aí agora eu vou voltar para o cenário Schedule, que é o principal. Então nesse eu tenho tudo programado. E nesse eu tenho tudo desprogramado. Então você pode simplesmente criar vários cenários de sequenciamento e por meio dessa ferramenta aqui, você salva e abre o cenário que você quer analisar. O principal cenário do Preacto é o Schedule. Esse cenário não pode ser excluído, porque o Preacto utiliza ele para abrir, quando ele abre o Gantt, esse é o cenário principal dele, né? Ele sempre vai carregar o cenário Schedule. Isso por padrão, né? Logicamente que pode ser customizado por meio de uma consultoria de implantação, no caso que a Tecmana faz, em alguns casos isso é customizado para abrir outros cenários por padrão. Então isso, por padrão, ele já vem como schedule, mas pode ser modificado durante a implantação do projeto, se isso for necessário. Aqui é a opção de imprimir, não vou entrar em detalhes nessa ferramenta. E validar a programação. Validar a programação, ela mostra se tem algum erro de sequência, né? Por exemplo, vou gerar um erro de sequência aqui, ó. Cliquei no validar a programação, ele está me dizendo aqui que existe um erro de sequência, uma ordem que está começando, a operação 10 começa depois da operação 20. Qualquer alteração que você faça no Preactor, você tem o Ctrl Z, que aí eu vou voltar aqui, ó. Voltar, posso voltar e refazer. Então, se você clicou em alguma ferramenta, causou alguma desorganização aí na sua programação, você pode simplesmente dar um Ctrl Z e voltar. Ctrl Y também funciona, que é o refazer. Isso é por padrão, né? Ctrl Z e Ctrl Y é o padrão do Windows mesmo. Aqui nós temos o visão geral, então é o gráfico de Gantt, né, que é o principal. Quando ele é fechado, você pode abrir ele por aqui, certo? Ele também fica visível aqui, ó, visão geral, menu, visualizar visão geral. Nós temos também o editor de dados. O editor de dados é uma tabela, como se fosse uma tabela Excel. Eu tenho todos os registros que foram importados para o Preacto. Cada coluna ela tem filtros. Né? Posso fazer filtros aqui como no Excel. Posso até mudar aqui, ó, contém. Não vou botar A porque todos são. Não, tem o último aqui que é M, né? Vou botar contém M. Ó lá. Ele já faz o filtro também. Essas colunas aqui você pode esconder, clicando com o botão direito, seletor de campos, você pode esconder alguma que não seja interessante para você, ó, tirei, e posso colocar outras que sejam mais interessantes.
Então isso é customizado de acordo com o desejo do usuário. O Preactor tem aqui também no editor de dados uma opção de agrupamento. Posso agrupar operações, ó, pegando a coluna, segura com o mouse e solta nessa área azul, ele agrupa. Então aqui está agrupado por operação. Operação de pintura, eu tenho 5 aqui, 5 operações de pintura. Montagem final aqui, ó, tenho mais 4. E assim por diante, eu posso até criar mais de um nível de agrupamento, né? Então, operação agora de montagem final, todas são para o dia 30/9. Aqui todas as datas de entrega estão para o dia 30/9, nesse modelo de exemplo aqui. Somente para fim didático mesmo. Temos a janela aqui que mostra a restrição secundária. Restrição secundária, por exemplo, o uso de operador, né? Quando você estoura a restrição secundária, ele pode mostrar aqui nesse gráfico, você consegue avaliar, né? Quando você desprograma, ó, não tenho nada. Então, quando você programa, você tem o uso da restrição secundária. Posso botar esse gráfico aqui, ó, em paralelo com o Gantt e ver o quanto que está sendo utilizado, né? Em que momento, né? Aqui não está usando nada, né? Por causa da energia, né? Utilização da energia, que é esse power. Nós temos todas as restrições aí, elas vão sendo mostradas de acordo com a programação. Desprogramei, aí não mostra mais nada. Visão personalizada. Visão personalizada, quando você cria mais de um cenário de programação, igual eu tenho lá o schedule e cópia, que eu criei no começo, né? Consigo comparar cenários, né? Então, eu não lembro como é que está o schedule e cópia, deixa eu ver, acho que está tudo desprogramado. Tudo desprogramado. Deixa eu abrir o schedule. Então aqui abriu a janela, né, de escolher. O schedule e cópia está tudo desprogramado. Deixa eu abrir o schedule, onde eu tenho tudo programado. E agora vou fazer aqui, ó. Quando você abre o Visão Personalizada, você pode comparar mais de um cenário. Como é que você faz isso? Você clica aqui em abrir, programação de comparação, aí eu pego o meu outro cenário lá. No caso, não tenho nada programado, né, no outro cenário. Então fica difícil eu fazer uma comparação, né? Eu vou gerar aqui vou abrir aqui o cenário cópia, vou fazer uma programação diferente. Vou programar aqui usando um outro critério. Vou fazer umas mudanças aqui na mão, só para a gente ver o efeito lá na comparação. Salvar. Vou abrir o meu schedule. Agora vamos ver lá a comparação. Vou abrir a programação de comparação. Estou comparando então o schedule com o schedule cópia. E aí aqui ele me mostra os dois cenários, né? Então eu tenho lá o linha branca, que é o meu cenário atual, que é o schedule, e o linha verde é o cenário cópia. Então, ó, vejam que onde eu mexi na mão, ó, ele me mostra a ordem A002, ela estava aqui, e agora no cenário depois que eu mexi, ela foi para cá. Então podem ver que todas as alterações que eu fiz, ele vai mostrar aqui. Ó, essa ordem aqui, A203, estava aqui, no cenário quando eu mexi na mão, ela veio para cá. Então você consegue visualizar aí esses ajustes que foram feitos. Vou mostrar aqui também que tem como se você habilitar aqui, ó, visão personalizada, você tem como ver isso por recurso. Então, se eu mudar aqui, ó, ele mostra para cada recurso como é que está a programação. No recurso Metalwork 1, estava desse jeito, está desse jeito agora, e na alteração que eu fiz, ele ficou assim. Então, para isso que serve o Visão Personalizada. Você compara dois cenários de programação graficamente. Aí você vai olhando no olho aí as alterações que foram feitas, né? Vou fechar a Visão Personalizada. Nós temos o Material Explorer, que é a ferramenta que mostra a utilização dos materiais, né? Então a ordem A105, ela precisa desses materiais aqui, ó. Todos esses materiais, e eles são fornecidos. Aí aqui nós temos ordem de compra, estoque e ordem de produção. Então
uma ordem de produção pode gerar um material que é fornecido para outra ordem de produção. Essa ordem aqui fornece para uma outra ordem, para outras ordens, tá vendo? E assim por diante. O Material Explorer permite você navegar por meio do consumo de materiais. E aqui nós temos a ferramenta de programar e desprogramar. Gerar programação, ela também pode ser acionada por F9 desprograma, F10 programa. Nós temos aqui as ferramentas de realce. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas o que ele faz é o seguinte: ele realça operações já, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou travar uma operação. Aí ele tem um botão aqui, realçar operações travadas. Ele só vai acender, no caso, aqui está travada. Se eu destravar ela, ele já não vai acender mais nenhuma, não tem nenhuma travada. Então ele tem algumas opções de realce para você acender as ordens de acordo com alguns critérios. Embora qualquer filtro que você faça no editor de dados, tem algum filtro aqui aplicado. Deixa eu ver. Cancelar todos os filtros. Clicar aqui você cancela todos os filtros. Qualquer filtro aqui que você faça, ele também realça. Pode realçar também. Como fazer isso? Aí é outra ferramenta que eu vou explicar mais para frente. Deixa eu habilitar ela logo aqui só para eu mostrar. Aqui, ó. Então, ó, ele acendeu ela, né? Que é a que está filtrada aqui. É esse botão aqui, habilitar realce. Ok? Vou continuar aqui. Vou voltar onde que eu parei. Zoom escala é a única que não fecha. Então estava aqui, eu expliquei agora a ferramenta padrão, agora eu vou explicar a principal. A principal, na verdade, ela só tem aqui dois botões, né? Salvar área de trabalho, que eu já mostrei. Você pode criar um salvar área de trabalho com diferentes nomes aí. E aí depois você tem o restaurar área de trabalho. Você pode buscar outras formatações, né, de layout do Gantt. Para isso que serve aqui. O principal. Aqui agora eu vou mostrar o sequenciar. Sequenciar, ele tem as ferramentas de gerar programação, né? Então, o primeiro botão aqui é o desprogramar. Ele desprograma tudo. Vou programar, né? Desprograma tudo. É o mesmo botão que eu expliquei aqui em cima. Mesmo botão. O que difere é que aqui você tem como mudar o critério de sequenciamento por prioridade, por data de entrega, por exemplo. Você deixa fixo aqui qual é o critério. E aqui a direção do sequenciamento, se é para frente, para trás, bidirecional. Então, quando você escolhe aqui por padrão e programa, ele sempre vai programar aqui utilizando esses parâmetros. É o critério que está gravado aqui e a direção que está gravada aqui. Então aqui em cima, ó, ele está sempre também adotando esses dois critérios, que fica fixo aí. Aí aqui nós temos algumas opções de travar. No caso, essa opção que está ativa significa o seguinte: quando a operação está iniciada, que passou, ali no tempo já passou em cima da ordem, e se eu fizer a desprogramação, elas não vão sair da linha do tempo. Ó. Se eu agora destravar aqui, ele desprograma tudo. Travar ordens iniciadas é o mesmo efeito, só que no caso para a ordem inteira, né? Se uma ordem tiver 5 operações e alguma operação tiver sido iniciada, ele vai travar a ordem inteira. Aqui ele ignora todas as operações que estão travadas para desprogramar. Então, se eu tiver uma ordem travada, isso daqui tiver habilitado, ele não quer nem saber, ele vai desprogramar tudo. Aqui desabilita a utilização de restrição secundária. Então, se eu fizer a programação sem considerar a restrição secundária, ele não vai respeitar o seu limite de recursos secundários. Então, ele pode gerar estouros aí de capacidade. Então, por exemplo, aqui, ó, neste momento aqui, ó, o MetalWork operador, ele está estourando
Eu estou utilizando, só tenho 2 operadores e eu estou precisando de mais aqui, ó, nesse momento, nesse exato momento aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui embaixo aqui ele diz, reparem aqui onde está eu estou passando o mouse, ele vai escrever aqui quantos que eu estou utilizando e quantos que eu tenho. Ó. Então nesse momento aqui, ó, o meu valor máximo é 2, só tenho 2 operadores e eu preciso de 3. Olha lá, o valor 3, eu preciso de 3 aí nesse exato momento, porque vocês podem ver lá que ele acendeu 3 ordens. O Elder, no recurso Elder 2, no recurso Metal Worker 2 e no recurso Metal Worker 1. Então houve um estouro. Então se eu habilitar ou desabilitar a restrição secundária, ele vai ignorar os meus recursos secundários e pode gerar estouros. Isso pode ser importante para você calcular o quanto você precisaria, né? Eu posso desabilitar ele aqui, ó, e agora vocês vão ver que o resultado vai ser diferente. Opa, essa ficou travada. Vou programar aqui agora, ó, não vai gerar nenhum estouro aqui, ó. Não houve estouro, tá vendo? Respeitou. E aí o sequenciamento ele fica mais espaçado. Tenho aqui ignorar a falta de material. Quando eu tenho alguma ordem que esteja com material, faltando algum desses materiais aqui do Material Explorer, ele vai programar mesmo faltando material. Se isso daqui tiver habilitado assim, ó, se não tiver marcado, né? Se tiver falta de material, a ordem não vai ser programada, vai ficar desprogramada. É isso que serve esse botão. Alocar materiais geralmente é usado quando faz a importação de ordens, porque ele faz a amarração da ordem com a sua lista técnica. Então ele consome todos os materiais que a lista técnica exige, e aí ele monta esse gráfico aqui do Material Explorer. Então sempre que importa a ordem, geralmente esse botão é acionado. Modo de capacidade infinita, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele só diz que os recursos aqui eles são infinitos. Ou seja, eles não têm limitação, posso processar mais de uma ordem ao mesmo tempo, né? Então, exemplo, aqui, programou mais de uma ordem ao mesmo tempo, essas ordens são programadas todas em conjunto. Ó, gera um cenário diferente. Validar a programação, já falei, que ele vai mostrar quando existem erros de sequência e reparar a programação. Essa daqui eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente, que é uma ferramenta muito importante. Para explicar essa ferramenta, eu vou habilitar aqui 2 botões, que é o travar e destravar. Eu vou botar eles aqui para fora do sequenciador, clicando com o botão direito, personalizar, vir em comandos, zoom escala, não é zoom escala não. Vou botar aqui, todos os comandos. Deixa eu localizar eles aqui. Aqui, travar, vou soltar ele aqui. Vou até soltar aqui, e o destravar. Soltar aqui. Pronto. Você pode criar botões, botar botões novos aqui também, dessa forma como eu mostrei. Fechar o gráfico de recurso secundário. Então, o reparar programação ele deve ser utilizado em conjunto com o travar e destravar, porque ele ajuda no efeito aí dos ajustes que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho esse sequenciamento aqui, onde tem uma ordem que começa na Metal Worker 1, aí a segunda operação dela vai para o Welder 1, depois eu tenho outra operação dessa ordem que vai para o Paint, para a pintura. Então, quando o usuário, não, eu quero tirar esse bloco e mover ele para frente. Como que eu faço para levar todas as operações subsequentes para depois aqui dessa ordem, né? Então, o ideal é o seguinte, você primeiro, como eu estou fazendo um ajuste pontual em uma ordem, você pode travar essa ordem, operação travada, e aí agora, quando eu fizer o reparar a programação, opa, desculpa, fiz algo errado aqui. Vou jogar ele para tá travada, destravar ela aqui, jogar para frente, trava, e aqui, reparar. Deixa eu ver se as outras estão destravadas.
Estão, beleza. Então agora, ó, como que eu faço para levar essas ordens aqui para frente, nessas operações? Vou reparar, manter sequência quando possível. Ou seja, opa, ele está trazendo para trás, não era para fazer isso não. Foi até bom que gerou esse problema. Eu vou explicar uma funcionalidade que deveria ser desabilitada ali. Quando eu estou fazendo esse tipo de ajuste, eu quero levar para o futuro, e aí eu mando, essa aqui está travada, e aí eu mando reparar, essa caixa aqui, ó, ela deve estar desmarcada. Por quê? Permitir antecipação de operações. Se ela estiver marcada, ó, ele vai trazer essa daqui para trás, mesmo estando travada. Correto? Então, ó, para consertar isso, o ideal é você fazer o seguinte: você manda a operação lá para frente, trava. Na hora de reparar, você desmarca aqui, ó, permitir antecipação de operações. Não permite antecipar nada. E aí sim, ó, as outras são levadas para frente. Tá vendo? Agora a sequência está correta. Bom, o reparar a programação, muitas vezes é importante você utilizar ele com bastante cuidado, porque ele pode acabar alterando a sua sequência e gerando efeitos indesejados aí no sequenciamento. Então, é importante você sempre utilizar travar e destravar para não impactar aquilo que você não quer que seja alterado. Então, vou até reparar essa programação para antecipar essas ordens aqui, ó. Eu vou clicar aqui em reparar e agora eu vou permitir a antecipação. Aí beleza, ele voltou elas para o seu devido lugar. Mas o mais importante é o seguinte: quando você tem dentro de você quer fazer um ajuste dentro de um recurso, né? Então eu vou mover isso daqui para cá por meio de por meio de é, ajustes manuais, você pode acabar gerando buracos assim, né, na programação. Então, como que você elimina esses buracos? O ideal é você travar tudo clicando na ferramenta vermelha. Então, eu travo tudo que está realçado. Todas as ordens estão travadas agora. Ó, clicar em qualquer uma que ela está travada. E aí você destrava as operações dessa máquina que você quer mexer. E aí sim, agora você repara a programação e ele vai eliminar os buracos. Essa daqui não pode vir para antes porque ela depende de uma operação anterior. Então, ele já eliminou todos os buracos, né? No caso aqui não é um buraco, aqui ele está respeitando a restrição secundária, no caso, desculpa. Ele tem uma restrição secundária que a gente viu no gráfico lá, por isso que ele está para frente aqui. Então, é importante saber que você deve usar o travar e destravar o tempo inteiro em conjunto com o reparar. O reparar aqui ele tem alguns parâmetros, né? O permitir antecipação de operações, que eu mostrei. Permite alteração de sequência. Ele permite que o preactor mude a sua sequência que você fez aqui, se ele precisar mudar. Manter sequência quando possível, ele vai tentar é, manter a sequência que você fez, mas se ele precisar mudar, ele vai mudar. E o não permitir a alteração de sequência é mais utilizado quando você quer só tirar buracos assim, né? Ah, tirei um buraco aqui, aí eu quero eliminar esses buracos. Travar tudo, destravar essa, para não correr o risco de alterar as outras máquinas. Então não permitir alteração de sequência, lá ele só mexeu, só puxou ela aqui e ele não muda a sequência de forma alguma, ele não vai mudar. Bom, então falei aqui do reparar a programação com o seu travar e destravar, que elas devem ser utilizadas em conjunto. Aqui nós temos estatística da programação, ele gera alguns indicadores no seu sequenciamento. Propriedades da operação. Essa ferramenta aqui, ela mostra a legenda aqui. A legenda não, ela define as cores das barrinhas. Então, ó, as cores das barrinhas estão pintadas por dois níveis, ordem e um, uma status da demanda aqui, né? Então eu vou clicar aqui, ó, para colocar só ordem.
Vou deixar a ordem. E o segundo eu vou botar nada. Padrão aqui, ó. Então, ó, cada cor agora aqui, ó, representa uma ordem. Então, cada cor agora representa uma ordem de produção. A 003, a 005, cada uma delas é uma ordem. Então, deixa eu abrir de novo aqui, propriedades da operação. E o texto que vai na barrinha, você também pode mudar. Ó. Ele está pelo número da ordem, mas eu poderia botar, por exemplo, pelo produto. Olha lá. Agora eu tenho somente o produto, tá vendo? Então você muda isso também de acordo com a sua necessidade. Aí tem umas opções a mais aqui de preenchimento, de você escolher outros campos, né, para definir a cor. Vou botar o padrão aqui, do jeito que estava, né? Área de trabalho, já falei. Nós temos aqui as ferramentas especiais. Esse menu aqui, barra de ferramentas, ele mostra todas as ferramentas customizadas. Não são padrões do Preactor, são que foram desenvolvidos de forma customizada para o cliente pela empresa que está implantando o sistema. Filtros avançados. Essa ferramenta de filtro ela é bem interessante. O Preactor é bem flexível com relação a filtros, né? Você pode, ele já tem alguns filtros pré-definidos aqui, ó. Realçar todas as ordens atrasadas. Então essas aqui são as que estão atrasadas, elas estão terminando depois da data de entrega. E eu tenho, você pode criar filtros personalizados, né? Exemplo, vou criar um filtro personalizado aqui, ó. Gerenciar filtros, adicionar expressão. Vou criar um filtro novo aqui. Eu quero então todas as operações desprogramadas. Para saber quando a ordem está desprogramada, eu vou selecionar o campo recurso e ele contém não especificado. Quando ela não está programada, o campo fica escrito não especificado. Então, quando contém N, quer dizer não programados. Então, ó, quer ver? Eu vou desprogramar aqui uma. Desprogramei uma. Então, agora, quando você cria o filtro, ele vai aparecer aqui, ó. Então, quando eu clicar agora aqui em não programadas, esse botão tem que estar habilitado para ele fazer o realce automático. Olha lá, ele já acendeu ela. Não está programada. Correto? Agora eu vou criar um outro filtro, por exemplo, adicionar a expressão. Deixa eu escolher aqui o cancelar todos os filtros, você clica aqui, ó, filtros e realce, certo? Ele ainda não cancelou porque cancelar todos os filtros e realce, não programadas. Tinha um filtro aplicado aqui. Então, vou escolher aqui, ó, um grupo de recursos. Deixa eu ver, escolher um qualquer aqui. Deixa eu ver qual é o grupo dessa ordem aqui. Recursos, grupo, componente assembly. Então, eu vou criar aqui, ó, adicionar expressão. Melhor, vou fazer diferente. As ordens, elas têm um tipo, né? Toda ordem ela tem um tipo. Isso aqui, ela pode ser uma ordem de produção. Por padrão, o Preactor vem com ordem de compra, ordem de venda e estoque. Em muitos casos, em muitos clientes, eles têm as ordens planejadas, né? Aqui não está aparecendo, mas eu poderia, porque é a modelagem padrão do sistema, mas eu poderia incluir aqui as ordens planejadas. Então, vamos supor que eu tenha, eu escolhi aqui ordem de compra, por exemplo. Vou mudar o status dessa ordem. Ela não é mais uma ordem de, ela não é mais uma ordem de produção, ela é uma ordem de compra. Então, eu posso criar um filtro aqui, adicionar a expressão, aí eu venho escolher aqui o tipo de ordem,
igual. Então, já criei um novo filtro. São ordens de compra. Se eu realçar ela agora, tem alguma coisa errada. Ordem de compra. Olha lá, está realçado, né? Ordem de compra. Então agora eu vou filtrar aqui. Vou botar mais uma como ordem de compra. Realçar a ordem de compra. Olha lá, e realçou duas. É esta que eu botei agora e essa. Vou botar mais uma. Ordem de compra. Pronto, já realçou mais uma ordem de compra aqui. Ele realçou todas as operações da ordem, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Se eu quiser mostrar todas as ordens de compra não programadas, né? Então eu posso criar um filtro composto. Filtro composto, ó. Ordem de compras não programadas. Quais são os critérios que eu vou adicionar? Eu vou botar não programadas e ordem de compra. Então eu criei um filtro composto. Aí agora, ó, quando eu realçar aqui, ó, ordens de compras não programadas, ele vai realçar somente essa, né? Porque é a única que é uma ordem de compra e está desprogramada. Se ela não for mais ordem de compra, acabou. Não vai mais realçar ninguém. Correto? Então essa é a opção de filtro, é bem interessante, porque você pode criar filtros customizados aqui e isso te dá muita flexibilidade, né? Os filtros permitem adicionar qualquer campo e criar filtros compostos, né? Interessante também lembrar que a gente tem o filtro do editor de dados. O editor de dados aqui também, qualquer filtro que você aplicar, é possível você realçar. Fez o filtro e clica aqui, ó, habilitar realce. Então agora tudo que eu filtrei aqui no editor, ele vai realçar para a gente. Então, lá, fazendo realce. Então essa opção de filtro do Preacto é bem interessante. Cancelar aqui, cancelar todos os realces. Para cancelar você clica aqui, ó, cancelar todos os realces. Nós temos aqui também a ferramenta Visão Geral. Essa ferramenta ela tem algumas opções interessantes aqui, né? Bom, primeiro aqui é o modo de edição. O modo de edição, ele tem o modo de operação e de calendário. Isso significa que se eu tiver no modo de operação, a interação que eu faço aqui com o gráfico é com as operações. Então, quando eu clicar em uma ordem, ele vai abrir o cadastro dela. Se eu clicar aqui nesse período de fora de turno do calendário, rachurado, ele não faz nada, ó. No período de fora de turno, eu estou clicando, ele não tem efeito nenhum. Quando eu estou no modo de edição de calendário, veja que no mouse aqui apareceu um reloginho. Então, quando eu clicar na ordem, ele não vai abrir a ordem, ele vai abrir o período onde eu estou clicando aqui na linha do tempo, né? Estou clicando no dia 23 de setembro de 2018. Cliquei aqui, ó, ele vai abrir nesse período. E aí aqui eu posso, por exemplo, inserir uma quebra de máquina, né? Tá 2 dias aqui de quebra de máquina. Ó, gerou uma quebra no horizonte gigantesco aqui, né? Vou voltar. Mas serve para isso. Modo de edição de operação. O modo de exibição do calendário mostra, só muda aqui a visão, né? Se eu botar, eu posso ter calendários que chama de eficiência zero, que é quando não tenho turno, mas eu posso ter um calendário de eficiência maior que zero. Como, por exemplo, uma troca no horário de almoço, eu poderia dizer que a máquina tem eficiência de 50%. Então, eu crio um calendário aqui, e aí ele mostra essa opção aqui, ó, permite você mostrar os outros estados de calendário, que não necessariamente tem eficiência igual a zero. E ocultar calendários, ele até tira os calendários, ó. É isso que serve, então.
O ideal é você deixar em exibir todos os calendários. Que aí você, se tiver algum calendário com eficiência maior que 0, você vai conseguir ver aqui. A propriedade da operação, ele só muda aqui se é operação por cima ou calendário por cima. Certo? O padrão é operações por cima. Repare que cada ordem aqui, cada operação no caso, ele é representado por um triângulo. Então você indica que sempre quando acaba uma ordem e começa a outra, você vai ver sempre um triângulo separando, que indica, né, que é uma ordem. Grupo de visualização. O grupo de visualização permite você criar filtros de visualização do gráfico. Por exemplo, quero ver só pintura. Posso escolher aqui tudo que eu quero ver. O padrão ele vem para ver tudo, né? E o visão compactada, ele mostra o seguinte: quando você faz um filtro aqui em interação com o Preact, por exemplo, eu vou realçar essa ordem aqui, ó. Botão direito, realçar toda a ordem. O visão geral de compactação, ele dá um zoom automático e mostra somente os recursos dessa ordem que você clicou. Então ele ajuda você a fazer filtros de visualização, tá? Filtros de visualização. Ó, vou realçar toda a ordem. Olha lá, viu? Ele faz esse tipo de filtro aí. É bem interessante também. Se você tiver desligado, ó, ele mostra tudo. E aí aqui ele mostra somente o que está realçado. Bom, então essas foram as principais ferramentas aí do gráfico gigante, né? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.